os meus olhos. Olá minha gente, aqui é o pastor Felipe do Caminho Church, que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Eu quero aproveitar para convidar você para curtir, se inscrever no canal, deixar um comentário, digam glória a Deus aí para a gente saber que você está aí. E mais importante do que isso, compartilhe com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas como todos nós seremos aqui. Como você também vai ser abençoado aí com esse culto, com os louvores que vão ser cantados, com a palavra que vai ser pregada. E no final de tudo eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado e a nossa vida vai ser abençoada. Transforme esse ambiente aí, eu não sei se é o lugar de trabalho, se é um hospital, se é o quarto, se é a sala, mas transforme esse ambiente aí num lugar da presença de Deus e se una com todos nós aqui nesse ambiente de adoração, de culto, de louvor a Deus, e vamos fazer o melhor culto da nossa vida, aprender um pouco do Senhor, ser abençoados e abençoar alguém. Deus abençoe você. Fique com a gente aí. Os teus grandes feitos eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Encontraram em Romanos capítulo 11, versículo 33, eu vou ler só o 36. Romanos 11, 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quero também hoje louvar a Deus antes de pregar pela vida do Daniel e da Débora, que é lá de Santa Catarina, vieram visitar a gente aqui, estão passando uma temporada aqui na casa do filho deles. O Daniel e a Débora viram eu e a Priscila adolescentezinhos, servindo ao Senhor, né? Com 12, 11 anos. A gente servia ao Senhor, o Daniel foi quem trouxe para a Alvorada essa coisa de ministrar louvor na igreja, na época que não era comum isso, né? Era lindo demais o que Deus fazia e faz ainda através da vida deles, mas foram referências para nós, para uma coisa que nós não conhecíamos na época. Deus usou muito a vida deles e hoje nos abençoou com a presença deles aqui. Obrigado por vocês terem vindo aqui com a gente. Nós estamos concluindo hoje, depois de 11 capítulos de Romanos, concluindo um ciclo da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Porque a partir do domingo que vem, nós entraremos em Romanos 12, e Romanos 12 é basicamente uma cirurgia, uma operação na nossa consciência de vida cristã, que não está relacionada à vida do templo, à vida da igreja, daqui, não, está relacionada à nossa vida fora daqui. Fazer igreja, fazer evangelho aqui dentro é muito fácil, é muito cômodo, o louvor já está pronto, as letras passam no projetor, a palavra é pregada, você fica 1h30, 2h55 aqui por culto, amém gente? E no final sai abençoado e está tudo certo, aqui está tudo certo, o problema é lá fora. O que Paulo traz em Romanos 12 é uma radical mudança de consciência sobre o que é ser cristão. Isso vai ser domingo que vem. Só que hoje ele conclui no 11, por isso que encerra com amém. Paulo conclui um ciclo de ensinamentos sobre 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês. Para a gente então encerrar o ciclo de Romanos 11 e você sair daqui com a consciência de que você sabe o que Paulo escreveu aos Romanos até o capítulo 11. Porque o nosso problema enquanto igreja e cristãos não é fazer culto. O nosso problema é entender a palavra de Deus. Sabe por que crentes perecem? Sabe por que crentes são vencidos? Por que crentes, mesmo crentes, às vezes vivem uma vida derrotada, infeliz, triste, sem plenitude? É porque, apesar de fazer culto, cantar, levantar a mão, ler a palavra no culto, não entendem a palavra. Então, você é capaz de você perguntar assim: você é evangélico? A pessoa responde: sim, eu sou. E você faz outra pergunta: o que é evangelho?
E é muito comum as pessoas não saberem responder essa pergunta simples: o que é evangelho? Porque falta conhecimento para as pessoas. E o que nós nos propomos a fazer desde o capítulo 1 de Romanos é fazer com que todos vocês, tenham consciência do que a palavra está dizendo, do que ela fala, afinal de contas. Por isso, hoje, encerrar o ciclo de 11 é importante para você saber o que, afinal de contas, o Espírito Santo, através de Paulo, quis nos ensinar. Paulo inicia no capítulo 1 fazendo uma saudação à igreja que estava em Roma. E a própria saudação, apenas a saudação, pastor Galileu, do Romanos 1, é suficiente para alimentar a nossa vida de uma forma tão profunda. Porque Paulo se posiciona, se apresenta como um servo do Senhor por opção. Ele diz, mesmo sendo filho, ele se comporta como um servo por opção. Ele se submete à direção de Deus como um servo, que é diferente de um filho. O filho se comporta diferente de servo. Filho argumenta, filho discute, filho pondera, servo não. Servo não pondera, servo só obedece. Filho questiona. É só você pegar um adolescente nos seus 16 anos, que vai para o primeiro estágio, o primeiro emprego. Num dia, ele está enrolando a mãe para arrumar a cama durante o dia todo, arruma lá pelas 4 horas da tarde, abaixo de muita briga. Lava a louça que nem a cara dele. Lava só os pratos e os copos e deixa o talher para depois. Ou vê alguma coisa por lavar e finge que não viu para depois. Um copo faz diferença na vida de um adolescente que está lavando a louça. Quer ver um adolescente se irritar quando está lavando louça? É você estar lavando louça, aliás, ele está lavando louça, e você colocar um prato no meio da lavação. E mais um prato, e mais um copo, e mais outro talher. E vai cair as mãos, aquele outro copo a mais que ele vai ter que lavar. É uma briga para arrumar uma cama às vezes. Mas ele vai no estágio, o primeiro dia o patrão diz assim, pega todas essas caixas aqui e leva essas 500 caixas para o outro lado. Ele vai levar. Sem discutir, sem questionar e sem fazer cara feia. Porque o servo se comporta no aspecto da obediência melhor do que um filho. Paulo está dizendo que mesmo sendo filho, no aspecto da obediência, se comporta como um servo. O que o pai manda, ele obedece sem discutir. Sendo assim, sendo um filho assim, ele diz que por isso se tornou um escolhido de Deus para levar uma mensagem. E essa mensagem é Jesus, que é a única mensagem que importa à igreja, é Jesus e esse crucificado. É o que Paulo fala. Antes de tudo e qualquer coisa que ele vai dizer, ele lembra que ele é grato. E a gratidão é a base de todas as coisas. Porque só é grato e só entende gratidão quem teve relacionamento com a pessoa. Você nunca vai ser grato a alguém que você não manteve ou não estabeleceu um relacionamento. Você nunca vai ser grato a alguém que não fez nada a você e ninguém fará nada a você se você não estabelecer com ele um tipo de relacionamento. Quem você chama para socorrer quando o carro fura o pneu? Quem você chama para atender quando você está com uma dificuldade? É naturalmente alguém com quem você mantém um relacionamento diário. É essa pessoa que você chama para um socorro de alguma coisa cotidiana da sua vida, e isso gera em você motivo de gratidão. Paulo tinha motivo de gratidão porque tinha relacionamento com Deus. Não se constrói gratidão a Deus sem estabelecer com Ele algum tipo de relacionamento. E o relacionamento que gera gratidão a Deus não é um relacionamento do Deus prestador de serviço, mas um relacionamento do Deus Pai. Porque um Deus prestador de serviço você compra com oração. Um Deus prestador de serviço você compra o que Ele faz com reza. Você compra o que Ele faz com canto. Então você canta muito, você faz bastante jejum, você ora bem e você cobra de Deus, afinal de contas, o que você comprou. E Ele te dá e você dá tchau. E não gera gratidão, porque é obrigação dele fazer para quem ora. Deus é obrigado a dar para quem ora. Deus é obrigado a dar para quem canta. E isso não é relacionamento que gera gratidão.
Relacionamento que gera gratidão é relacionamento de vida, diário, constante, de amor, de compreensão, de submissão, de amizade. Relacionamento que Ele quer, paterno. Se eu sou o pai, cadê a minha honra? Relacionamento. Paulo tinha, por ter relacionamento, tinha gratidão. Então, antes de tudo, ele era grato, porque tinha motivos para agradecer. Sabia que desse relacionamento com Deus, desse relacionamento construído, que gerava gratidão, ele tinha com isso recebido dons. Ele sabia quem era no Senhor. E por saber quem era, então ele compartilhou dons, ele compartilhava dons. Nós vivemos uma geração cristã muito carente. Muito carente. Todo mundo, por mais abençoado que seja, por mais crente que seja, por mais cheio de bênção que seja, todos que vão na igreja hoje, nos nossos tempos de hoje, vão na expectativa do que vão receber. Vou lá receber uma palavra, vou lá receber uma oração, vou lá receber uma bênção, vou lá receber uma direção, vou lá receber alguma coisa. Não é isso que Paulo fala. Ele fala que por ter relacionamento com Deus, isso tudo só na apresentação dele, na saudação dele. Ele, sabendo do relacionamento que ele tem, isso gerou nele tantas coisas, ele ganhou tantas coisas desse relacionamento, que agora ele não está preocupado com o que vai receber. Ele está preocupado em que aquilo que ele recebeu sirva aos outros. Então ele está preocupado em dar. Por isso que a palavra fala que muito mais importante é dar do que receber. Porque quem dá tem e não precisa receber nada. É melhor dar do que receber. A gente recebe quando não tem e dá quando tem de sobra. É melhor dar do que receber. Amém? Então ele sabe o que tem para dar. Ele sabe o que recebeu. Ele tem convicção do que esse relacionamento gerou dentro dele. Então ele vai para compartilhar dons. Ele compartilha dons com as pessoas. E o compartilhar dons, ele mesmo fala que encoraja para a missão. O que ele compartilha com os outros, encoraja os outros para a missão deles no mundo, porque cada um recebeu de Deus uma missão. A minha missão não é a sua e a sua não é a minha. Agora, o que você tem, quando você entende que recebeu alguma coisa e você decide compartilhar comigo, o que você compartilha comigo, me fortalece para a minha missão. Às vezes alguém se ilude achando que pastor não precisa de fortalecimento, precisa também. O que vocês compartilham comigo me fortalece para a minha missão, e o que eu recebi do Senhor ao compartilhar com vocês, fortalece vocês para a missão de vocês. É esse relacionamento que Paulo estabelece. Entendendo tudo isso que ele tem, ele se coloca e nos coloca numa condição de devedores. Porque ele não fala que é devedor, ele fala somos devedores. Ele nos coloca numa condição de dívida, a partir de um entendimento, por exemplo, de um deserto, onde você tem uma cisterna em casa, e o sedento passa na frente, e você fica constrangido de não dar água. Assim como é com você não nega água para quem pede para você. Na frente da minha casa tem um campo, um mato, matagal. É um matagal na frente de casa. No meio do matagal esse tem uma sanga, e na sanga tem uma bacia assim, que empoça ali de água. E as crianças passam para tomar banho lá dentro da sanga, lá dentro do mato. Volta e meia eles saem de lá tudo molhado, mas é água só para tomar banho, não é para beber, né? Aí eles saem de lá, às vezes eu estou perto do portão, ô tio, tem água aí? Claro que tem, claro que tem. Você não nega água, tem até o ditado, não se nega água. Tem um ditado, todo mundo fala, não se nega água. Porque alguém está com sede, você tem em casa. Eu nunca vi, pelo menos, alguém dizer assim, eu tenho, mas não vou te dar. Já ouviu alguém falar? Ô tio, tem água aí? Tenho, mas não vou te dar. Não, todo mundo dá água. Porque é natural, você tem, a pessoa está com sede. Não te custa nada. O que Paulo está dizendo que é devedor e que somos devedores, é porque ele entende que no aspecto emocional e espiritual, o mundo, desde aquela época, está sedento. O mundo, principalmente, sobretudo o mundo de hoje. Porque se faltava antes fé, se faltava antes relacionamento com Deus, mas sobrava paternidade e maternidade, até algumas gerações passadas. As gerações que vieram antes de nós
tem muito menos índice de depressão, ansiedade e doenças quaisquer emocionais, porque havia ali um pai e uma mãe, mesmo com as suas dificuldades. Hoje, nem isso mais direito tem. Quando não se separam, ficam dentro de casa como se fossem nulos, cravados dentro de uma TV ou dentro de um telefone, ou fazendo alguma coisa para ganhar mais dinheiro, e tempo com a família, zero. Filhos órfãos de pais e mães vivos. Sedentos, geração sedenta, morta de sede, triste, infeliz. Paulo está dizendo que nós temos a água que sacia a sede deles. Nós somos como quem tem uma cisterna no meio do deserto. Então nós somos devedores a todos. Paulo diz isso. Nós somos devedores à nossa cidade, nós somos devedores à nossa família. Sabia? Você é devedor à sua família. Sua família, às vezes, que convive com você, ri com você, come churrasco com você, mas são secos por dentro emocionalmente, e você tem a água que sacia a sede dele. Somos devedores a eles e a todos. Paulo diz isso. Por isso, sabendo que somos devedores, então nós pregamos o Evangelho. Sem nenhum tipo de vergonha, ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como é que eu descobri isso? Primeiro eu descobri em mim, porque eu era um seco, sedento, e ele tocou em mim e eu mudei a minha vida. Começa assim. Depois, impressionantemente, mesmo sem pregar, porque a leitura que nós fazemos quando ouvimos a palavra pregação é alguém com o microfone no meio de uma rua falando, e não é, pregação é o dia a dia, é a vida, é o jeito que você se relaciona. Como você trata as pessoas, como você trata o seu pai, você está pregando, como você trata a sua mãe, como você trata a sua esposa, como você é no seu trabalho, como você é na rua, isso prega, isso é pregação. Então essa pregação do Evangelho no dia a dia, ela vai gerando salvação na vida das pessoas, e alguns de vocês talvez estejam aqui, porque ouviram o Evangelho pregado através da vida de um familiar, de um amigo, por isso que você está aqui hoje. Você está aqui muito diferente de como você estava antes. É só você parar hoje e voltar 2, 3, 4 anos para trás. E lembrar como você era, como eram seus pensamentos, como eram as suas noites, como eram seus relacionamentos, como era o seu dia a dia, como você enxergava a vida e como você enxerga agora. E você vai perceber que alguma coisa de bom aconteceu com você. Esse é o efeito do Evangelho. Agora, como você vai negar isso aos outros? Por isso que pregamos. Não pregamos para formar religião, porque Jesus nunca formou uma religião. Jesus estabeleceu um reino, e o reino é além das paredes da igreja. O reino é o relacionamento do homem com o seu Deus. Jesus não é tão pequenino assim para montar uma igreja. Jesus, ele manifestou um reino, onde toda a raça humana, em todas as eras, tem a possibilidade de fazer as pazes com o seu Pai. Independente de igreja ou não, na rua, no dia a dia, as pessoas podem olhar para você e na sua pregação se reconciliar com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que pregamos, porque somos devedores a eles, por isso que vivemos desse jeito, por isso que consideramos o Senhor, porque somos devedores, porque temos isso em nós, fomos alcançados por Ele de alguma forma. O casamento foi colocado em ordem, a vida emocional foi colocada em ordem, o pensamento suicida abandonou a gente. O casamento que não se acertava mais começou a dar certo. Os filhos que já estavam se perdendo voltaram de novo para casa. A vida que não andava para frente agora anda para frente. E as dificuldades que antes te matavam, hoje você enxerga como um obstáculo a ser vencido. E você não pode guardar isso para você. Você tem que pregar para os outros, para que os outros também conheçam isso. É o que Paulo está dizendo apenas na introdução da carta dele aos Romanos, na apresentação, na saudação. Depois disso, Paulo informa para nós que Deus está brabo com a gente, porque a ira de Deus se revela contra nós. É o que ele fala. Deus se revela irado com os homens que oprimem, suprimem, omitem a verdade. E no lugar da verdade,
colocam a injustiça. A verdade, os homens não consideram Deus, não consideram a existência de Deus. Paulo diz que na própria natureza era para a gente parar e ver que Deus existia. Quando um sol nasce, quando uma criança nasce, como os bebês que eu apresentei agora há pouco no outro culto, como Joabe que entrou comigo aqui, como o Bernardo que ressuscitou, com 1 ano afogado, 40 minutos em afogamento, voltou à vida, num pronto atendimento, através da vida da Kelly, da oração da igreja, como naquela mesma semana da ressurreição do Bernardo, quando eu e Priscila fomos fazer a ecografia, a morfológica do Joabe, e na morfológica dele acusou que ele tinha uma síndrome de mega bexiga, onde a uretra era interrompida, e a urina não saía, ia explodir quase a bexiga, e os pulmões não iam se desenvolver pela ausência do líquido amniótico na barriga, que é a urina do bebê a partir do 3º mês. Em 1 semana, 2 semanas, fomos fazer um exame gravíssimo, um exame muito sério, no hospital de clínicas. Quando chegou no exame, foram fazer outra ecografia, e não havia mais a síndrome nele, ele estava curado. Como aconteceu também, semana retrasada, do filho do Leandro e da Josi, da mídia, que me procuraram faz umas 3, 4 semanas, preocupados com uma ecografia que deu na barriga da Josi, em que o bebê estava com alguns nódulos na cabeça, e nós oramos por ele, e foram fazer agora, semana retrasada, passada, uma outra ecografia, e não deu mais nada na cabeça da criança. Não tem como você olhar para essas coisas e não saber que existe Deus. Não tem como olhar para a natureza criada e não perceber que existe alguém que criou aquilo. Pois justamente pelo homem não reconhecer Deus na natureza criada e ter muito além de não crer em Deus, suprimir essa verdade absoluta. Porque, por favor, é uma verdade absoluta, Deus existe, não tem como não ver que Deus existe. É impossível você olhar para as coisas criadas e não perceber que Deus existe. Os homens não só não reconheceram que Deus existia, mas suprimiram essa verdade com um monte de mentira, dizendo um monte de baboseira no lugar da existência de Deus. Por causa disso, Deus entregou o homem ao pior castigo que um pai pode dar para o seu filho. Você sabe qual é? Sabe qual é? O pior castigo que Deus pode dar, que um pai pode dar para um filho, é deixar o filho fazer o que ele quer. Pior castigo, quer dar um castigo bom para o seu filho? Quer dar um castigo mesmo, bom para ele? Deixa ele fazer o que ele quer. Deixa ele andar onde ele quiser. Deixa ele sair para a rua, abre a porta. Você começou a andar, tem 1 ano, começou a andar, abre a porta, deixa ele ir. É o pior castigo que um pai pode dar para o seu filho, é deixar o filho fazer o que ele quer. Foi isso que Deus fez. Porque é assim, né? A gente ensina um filho, ele desobedece, ensina, 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 ele desobedece, até que um pai ou a mãe diz assim, tá bom, faz o que tu quiser. Eu vejo muito isso em filhos que infelizmente acabam nas drogas. O pai e a mãe luta até que um dia desiste, e a desistência é fazer o quê? Deixar fazer o que quiser. Foi isso que Deus fez. Se revelou irado, e a ira de Deus resultou em deixar o homem fazer o que ele quisesse. O resultado disso está lá no 1:29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade. Eu vou ler aqui a lista e responde para mim aí com você mesmo, se essa lista é atual ou desatualizada. Cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. O mundo é desse jeito aqui, porque Deus entregou o homem à sua vontade.
porque ele simplesmente não quis olhar e dizer: Deus existe, e ele deve ser considerado. O que Paulo conclui com isso é colocar todo mundo numa mesma situação, dizendo que todos nós somos pecadores de alguma forma, e julgar os outros pelos pecados, inclusive esses que eu citei, não nos faz santo. Sabia disso aí? Isso é interessante de falar. Sabia que a sua acusação a quem peca não faz você santo? Porque às vezes parece que quem mais acusa, mais santo é, sim ou não? Eu fico olhando às vezes as pessoas que falam mal. Deixa eu falar isso aí. Deixa eu falar isso aí. Não, eu vou falar. Vocês acreditam que tem gente que reprova um filho, que depois de 10, 15 anos desviado da igreja, volta para Jesus aqui? Sabia? Está indo na igreja, meu filho? Aonde? Aquela igreja lá, o caminho lá. Sangue de Jesus sem poder. É verdade. Esse dia, já aconteceu várias vezes isso, eu já estou acostumado, mas eu vou falar porque merece que eu fale. Uma pessoa veio na igreja e começou a reconstruir a vida aqui, estava tudo indo bem, começou a trazer a família. Um filho do capeta encontrou ela na rua e encheu a cabeça dela de minhoca. Ela não veio mais. Tantos outros que não vieram mais, porque a própria família reprovou. E eu olho essas pessoas falando, o japonês. Eu vejo essas pessoas falando, elas falam com uma sensação assim de que a reprovação delas, o juízo delas, a alguém aparentemente, lógico, em pecado, parece que faz elas a quarta pessoa da Trindade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O teu juízo sobre alguém que está em pecado não faz você mais santo. Você continua pecador igual. E agora pior, um pecador hipócrita. Porque você tem tanto pecado quanto aquela pessoa que você está apontando o dedo para falar. Por isso eu insisto no caminho church a vida inteira. Vá cuidar da sua vida. Porque afinal de contas, se todos somos pecadores, e a palavra diz isso, o próprio Paulo diz isso, Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Fique tranquilo, o seu juízo sobre ela não fará ela pagar pecados. Ela dará conta diante de Deus das suas atitudes, como você também. Então, se você é um filho tão pecador quanto o outro, e você entendeu já que você dará conta do seu comportamento, sabendo que o outro é seu irmão e ainda não entendeu isso, o esforço que você deve fazer é ir conversar com ele e dizer: cabeça, nós daremos conta do nosso comportamento, meu irmão. Eu darei conta do meu, e você dará conta do seu. Por favor, acorde desse sono maldito. A palavra diz que quando a gente faz isso e a pessoa não aceita, a gente deve falar de novo com uma testemunha. E se ela não aceita de novo, a gente deve condená-la, executá-la, mas não no sentido de destruí-la. Paulo diz que a gente deve entregar o corpo para o diabo, para que a alma se salve. Ou seja, é fazer ela sofrer antes de morrer, para que ver se antes de morrer ela acorda. Entendeu ou não? É como pegar alguém que está indo para um abismo e chamar, ela não ouviu, dá um rapa nela e pisar no pescoço. Não vai sair daqui. Porque tem morte para ti aí na frente. Esse é o pensamento. Paulo está dizendo que todo mundo é pecador. E o comportamento nosso em relação a quem peca não deve ser de juízo, porque o nosso juízo sobre ele não faz a gente mais santo. Muito pelo contrário, entendendo que estamos na mesma barca, meu irmão, cheio de dificuldades com pecados que às vezes nós nem sabemos que temos, nós devemos ajudar os irmãos a acordar e entender que eles darão conta, como a palavra diz, cada um conforme o seu procedimento.
Todos então são chamados ao arrependimento. Isso tudo está na carta de Paulo aos Romanos. São chamados ao arrependimento, e essa é a diferença. Não é o quanto a gente peca ou não peca, é o quanto nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados. Como a mesa da Santa Ceia, que todo mundo sempre acreditou que a mesa da Santa Ceia era a mesa do sem pecado, e na verdade a mesa da Santa Ceia é dos pecadores arrependidos. Alguém falou que o examinar a si mesmo era para não encontrar pecado. Aí eu pergunto para você, quem é que se examina e não vê pecado? Hein, irmão? Anjo Gabriel, serafim, querubim, 6 asas. Tem gente que dá vontade de chamar de 6 asas, né? Ei, 6 asas. Com 2 cobre as pernas, com 2 rosto, com 2 voa. É uma santidade na igreja, porque o examinar a si mesmo não é para examinar, não encontrei pecado, agora eu posso comer. Não, mas é justamente o contrário. É olhar para dentro, ver quanto você é pecador, olhar para a mesa e saber que você não tem direito à mesa. E aí você olha para a cruz, e a cruz te dá acesso à mesa. Aí Jesus tem sentido para nós. Enquanto a gente toca com a nossa santidade, então na verdade estamos comendo e bebendo indignamente. É tudo ao contrário isso aí. Mas tudo bem, isso é outra coisa. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. A diferença é o arrependimento. Tem que haver arrependimento. E onde há arrependimento, então ali a graça do Senhor. Todos pecaram e necessitam e carecem da glória de Deus. Paulo fala, sendo justificados pela graça. Tudo começa com crer. Não se esforce mais. Não se esforce mais para ser alguma coisa. Se esforce para crer em Jesus. Porque a base de tudo é crer em Jesus. É Ele quem nos justifica, não as nossas obras. Pastor, eu tento ser uma pessoa melhor e não consigo. Então comece a querer crer em Jesus. Pare de se esforçar para ser santo com as suas atitudes e passe a se esforçar para crer em Jesus. Se você crer em Jesus, de fato, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, tudo muda. Nos gloriamos nas tribulações, Romanos 5:3, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Agora, como creremos? Como nos gloriaremos nas tribulações? Quem é louco? Quem é louco para se gloriar numa tribulação? Como faz isso? Como se consegue isso que Paulo está dizendo que conseguiu, a partir desse entendimento todo que ele teve, de crer em Jesus, de crer que foi justificado por Ele? Agora Ele manda a gente nos gloriar nas tribulações. É exatamente igual quando os discípulos estavam no barco, e as ondas bateram com força no barco, e a palavra diz que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, mas os discípulos se assustaram, porque mesmo Jesus estando no barco, eles não acreditavam em Jesus. Por isso que Jesus levanta, quando eles acordam, Jesus levanta e fala assim: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Pouca fé no quê? Pouca fé de que eles poderiam fazer alguma coisa? Não, pouca fé ao ponto de não crer que aquele que estava no barco era poderoso até para o mar e as ondas acalmar. É assim com a gente. Jesus está no barco de muita gente, mas você não crê em Jesus como Ele é, e por isso que você vive uma vida de medo, de receio, de preocupações, de ansiedade, de incertezas, de insegurança, porque você não crê em Jesus. Quando você crer em Jesus, como a palavra diz para você crer, quando vier a tribulação, você não vai se assustar com a tribulação, porque afinal de contas, Jesus está no barco. Ou você acha que não haverá tribulação? Se tem uma coisa certa na vida do ser humano, quando ele nasce, só uma coisa certa, é que ele passará por dificuldades. Uma coisa certa. Nasceu. Qual a certeza? A primeira é que vai morrer. Segunda, vai passar necessidade. Vai passar por dores. A gente já nasce com dor, irmão. Não podia ser o contrário? Hein, ô Eric? Não podia ser o contrário?
não podia nascer rindo? Aquela criança sorridente olhando para o médico. Não podia? É porque que nasce com dor. Nasce com dor. Aí depois vem as cólicas. Aí passou a cólica, está tudo certo. Não, mas aí chora por fome. Sono. Dor. Febre. Quer o controle para mexer. Eu tenho assim desse modelo lá em casa. Por isso que eu sei tanto. Chora por tudo. Vai desenvolver, vai passar as dores. Coisa boa. Coisa boa, adolescente. Se apaixona pelo primeiro pateta que aparece. O pateta aqui, um pateta. Vai fazer patetices. E lá está ela, eu vou me matar. Se apaixona pela primeira boca aberta que aparece. Ela vai dores, ansiedade, angústias. Vai começar a trabalhar, e aí descobre que é doloroso trabalhar. Descobre o quanto é caro as coisas. Aí depois casa, aí descobre que é pior ainda. Vai construir uma casa, descobre que só as pedras do alicerce da casa custam um iPhone. Um iPhone virado em pedra grés. Trabalho. Pega um emprego ruim, chefe ruim, trabalho difícil, estuda. Vira a noite estudando. Uma canseira braba, uma loucura. Mas tudo bem, filhos criados, tudo certo. Acabou, irmão, tá velho. Artrite, artrose. Dor na junta, pressão alta. Cegueira, óculos, miopia, astigmatismo. E aí pronto, acabou a vida. Eu não vou nem falar de todas as coisas que eu poderia falar, senão vocês vão se matar já aqui dentro. Mas é fato, você sabe que se tem uma coisa certa na nossa vida, é que nós passaremos por tribulações. Passaremos por tribulações. A pergunta que eu faço para você, você passará na tribulação crendo que no barco da sua vida, alguém está ali que tem o poder de suprir as suas necessidades? Ou vai viver essa vida ansiosa de um carente que, tendo Jesus no barco, reclama da vida, sabendo que o dono da vida está ali para acalmar você dentro da tempestade? É isso que Paulo está dizendo. E depois ele fala sobre santificação. Depravação total, justificação e santificação. Sabendo que nosso estado pecaminoso e irreversível foi encoberto por Jesus sem custo nosso. Nosso estado pecaminoso foi encoberto por Jesus. Foi limpo por Jesus, foi perdoado por Jesus, sem custo nosso, não pagamos por nada. A pergunta da santificação é: como responderemos a isso? Santificação não é obediência de norma de igreja. Santificação não é obediência de regras da igreja. Santificação é o entendimento de que temos um Pai. Santificação está relacionada à obediência. Santificação está relacionada à gratidão. Santificação é o quanto eu obedeço Deus. Santificação é saber que eu era escravo do pecado e agora eu sou livre por Jesus. Santificação é obedecer a Deus quando o pecado bater a nossa porta, porque Ele sempre baterá na porta de alguém. Ele sempre baterá na nossa porta. E a resposta que nós damos para Ele é qual? Resposta de escravidão, servos dele, ou uma resposta de obediência, que é santificação. O que é santificação, pastor? Santificação é obedecer o Pai. Santificação é ouvir o Pai e obedecer o Pai. Santificação é a atitude de quem sabe que foi curado por Jesus, encoberto o seu pecado por Jesus, e agora que Jesus está na vida dele sem que ele merecesse. Jesus chega assim no seu pecado, na sua podreira. Jesus chega na sua podreira, e ele chega com pureza, sem perguntar para você como você está. Jesus não faz questionário para você, para perguntar se você
faz algumas coisas para que Ele te aceite. Eu já expliquei isso na série que eu preguei sobre Efésios. Ele nos fez filho sem que nós dessemos um centavo para Ele. Ele nos fez filho por graça, filhos por adoção. Nós fomos salvos por graça. Jesus chegou na nossa vida sem perguntar absolutamente nada. Ele simplesmente chegou na nossa sujeira, chegou na nossa desgraça, chegou no nosso pecado e disse para nós que o pecado que nós cometíamos, Ele pagaria por ele e nos daria a condição de ser santos por causa dele. A pergunta da santificação é essa para você. Em relação a essa palavra que eu falei, você responde como a isso? Aproveitando a graça do perdão que Ele te deu e pecando um pouquinho mais? Ou entendendo o perdão que foi recebido, dizendo muito obrigado, daqui para frente eu vou te ouvir, e a direção que tu der, eu vou obedecer. Isso é santificação. Se você entende santificação como regra de igreja, você entendeu errado. Santificação. Depois que isso tudo acontece, a palavra diz que isso gera, essa obediência ao Pai gera um efeito no mundo, que é justamente o que o mundo precisa: a manifestação dos filhos de Deus. Porque a própria natureza, assim, 8:21, a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você entendeu? Não, eu vou ler de novo. A própria natureza criada, as pessoas que vivem no mundo, que não entendem isso que eu estou pregando para você, que não entenderam o que você entendeu, essa natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A gente anda, e onde a gente anda, a gente anuncia essa liberdade, a gente infecta as pessoas com essa liberdade. É o período da proclamação que Paulo fala: o sistema do mundo, a carne, o diabo será contra nós, mas se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas a verdade é que o sentido do que essa palavra fala não é que ninguém será contra nós, é muito pelo contrário, todo mundo será contra nós. O diabo será contra nós, a carne será contra nós, o sistema do mundo será contra nós. O sentido dessa palavra não é que se Deus é por nós, ninguém será contra nós, é que se Deus é por nós, nada disso terá efeito contra nós. O diabo vai se levantar e dizer: agora eu acabo com ele, agora eu acabo com ele, agora sim, vou acabar com o casamento dele. Eu vou botar irritação nele, eu vou botar um chefe atrapalhado na vida dele, um colega fofoqueiro na vida dele, eu vou botar um problema no trânsito na vida dele, quando ele chegar em casa eu vou encapetar a mulher dele. E aí ele vai brigar e vai separar. O diabo será contra nós, e ele se levantará contra nós. Mas se Jesus, irmão, vou falar agora para você, se você não sabe que Jesus está no barco, pode se preparar que vai dar um tendel. Agora, se Jesus está no barco, tu está assim, ó, o mundo está contra mim, mas Jesus é por mim. O diabo se levantou contra mim, mas Jesus limpa o meu coração está infectado, estou ficando com raiva, limpa o meu coração, Jesus, fica perto de mim, Jesus está comigo, Ele vai vencer. Então o diabo se levanta e a gente chega em casa em paz e diz: em nome de Jesus, toda capetada sai embora, está tudo em paz. O diabo se levantará contra nós, mas não terá efeito contra nós. Nossa carne se levantará contra nós, mas não terá efeito contra nós. O mundo se levantará contra nós, mas não terá efeito contra nós. Nossa mente se levantará contra nós, mas não terá efeito contra nós, porque nós estamos proclamando. Nada nos separará do amor de Deus. Nada, absolutamente nada, nos vai afastar do Senhor. E quando isso começar a acontecer, e quando essa experiência estiver completa, as pessoas começarão a receber de nós a esperança. E a criação começará a encontrar o caminho do céu através de nós. Você tem que entender isso, eu estou encerrando com isso. Você tem que entender o poder que nós recebemos.
através de todo esse processo que Jesus fez, que Paulo ensina a nós. Nada terá poder, nada terá efeito contra nós, porque nós cremos em Jesus e Ele está no barco. Ele não só está no barco, nós cremos no poder de quem está no barco. Nós sabemos quem é que está. Nós não servimos a um Jesus da religião, nós servimos a um Jesus vivo e Ele está presente no meio de nós. Ele operou tudo em nós, está operando tudo em nós. E por fim, para concluir tudo isso, entendendo essa coisa maravilhosa que Jesus fez em nós, porque se você acompanhar tudo que foi dito aqui, você vai ver quanto é incrível o que Ele fez na nossa vida. Incrível. Ele supriu a gente primeiro, Ele chegou na nossa vida primeiro, Ele chegou na nossa dor primeiro, e Ele trouxe para a gente uma coisa que ninguém poderia trazer. Ele trouxe paz com Deus. E tudo que a gente precisa é paz com o Criador. Só isso. Saber que Deus é meu amigo é suficiente para mim. Saber que minha oração é ouvida é suficiente para mim. Pode não ser atendida na hora que eu quero, mas é ouvida porque eu sei que Ele é comigo. Eu tenho relacionamento com Ele, eu falo com Ele, eu sei quem Ele é. Não é religião, eu não vou na igreja. Eu estou com Jesus o tempo todo e Ele comigo. Ele é meu amigo. Eu não procuro Ele só na hora que eu preciso, eu estou com Ele o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo. E o resultado disso tudo é uma consciência clara que Ele está presente comigo. Isso muda toda a percepção da vida, da nossa vida. E mais, muda a percepção dos outros sobre nós e dos outros sobre a vida também. Porque se nós conseguirmos romper com essa barreira, então a gente acaba com essa, desculpa a expressão, mas eu tenho que ser sincero com você, com essa porcaria que inventaram no meio de nós, onde a igreja se resume a esse lugar aqui e essas quatro paredes. Então, aqui dentro nós levantamos a mão, aqui dentro nós oramos, aqui dentro nós falamos com Deus, mas temos vergonha de orar no almoço, para almoçar numa churrascaria, temos vergonha de orar no meio da família, temos vergonha de orar com as nossas esposas, com os nossos esposos, com os nossos filhos, no meio da casa. Não consegue orar em casa, não consegue andar, na igreja consegue, está tudo certo na igreja, mas no trabalho não consegue conectar com Deus. Quando você romper com isso, não haverá mais limitação para você, porque você entenderá que aqui em casa, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, Deus estará sempre presente, no templo, na praia, no barco, na bonança, na alegria, na multiplicação dos pães, no barco balançando, no naufrágio, na cadeia, na prisão, no vale. Ele estará presente com a gente sempre, todo sempre. Aí acaba esse condicionamento maldito das coisas de Deus a esse lugar. Não é aqui, é em todos os lugares o tempo todo. Então as pessoas verão Jesus em você, porque aqui é mais do mesmo. Lá é cisterna no meio do deserto. Aqui todo mundo tem água, aqui todo mundo bebe, aqui está todo mundo bebendo, aqui todo mundo bebe aqui. Lá não, lá tem um sedento. E quando tu leva isso para lá, o sedento olha para você e diz: olha, o que é isso aí? O que é isso aí? A ardente expectativa da criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E isso é tão lindo, isso que eu estou falando para você, é tão profundamente lindo, que Paulo encerra com louvor. E o louvor é esse: profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Profundidade da riqueza e
da sabedoria e do conhecimento de quem? De Deus. Olha que profundidade que é conhecer Deus. Olha que profundidade é se relacionar com Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Só descobri que são insondáveis os seus juízos porque vi você fazer juízo sobre muitas pessoas e sobre muitas coisas. Então eu descobri que os seus juízos são insondáveis. Eu julguei assim, mas tu julgou de outra forma. Eu julgava dessa forma, mas tu disse de outra. Eu escolhi um outro filho, mas você escolheu o pequenininho que estava lá no meio das ovelhas. Eu pensei isso, mas você revelou aquilo. Quão insondáveis são os seus caminhos, os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. E Paulo encerra com isso aqui, ó. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar com você hoje. Se você quiser estar mais próximo de Deus, se você quiser experimentar isso, quero que você venha à frente para eu orar com você. Quem quiser uma oração também, vem à frente, eu vou orar por você. A verdade é que às vezes quero compartilhar um negócio com vocês para a gente orar. Pode vir à frente. Pode vir à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Às vezes eu paro na minha vida. Às vezes eu paro, dou uma olhada para tudo. Olho a minha vida, olho a Priscila, a Luísa, olho o Joabe. Eu olho para vocês, a igreja que Deus me usou para abençoar, pessoas que Deus me usou para dar direção, e sinceramente eu paro e fico extasiado e sou obrigado a dizer: Deus, tu é demais. Tu é incrível. Deus, tu é incrível. Tu é incrível. A ti a glória. A ti a glória, o poder, o domínio, porque tudo é teu, tudo vem de ti, tudo é para ti. Sabe, essa sensação de experimentar, olhar para mim e dizer: meu Deus, como tu é bom. É isso que Deus quer que você experimente na sua vida, que você pare na sua vida, olhe para a volta e diga: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tu é incrível, inigualável, soberano, digno, merecedor de toda a honra. Olha para mim, olha para a minha vida, olha o que tu fez comigo, olha a transformação que houve dentro de mim. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão profundas são as tuas riquezas. Tu és soberano, digno, aleluia. Pode cantar. Se você quiser oração, vem à frente. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tu é demais, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Somente a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a
sua voz e diga: a Ele. Você agora feche teus olhos. Você que já foi tocado por Ele, você que já foi tocado pelo Senhor na sua vida, volte lá atrás, 10, 12, 5 anos atrás. Olha para a sua vida como era. Olha para a sua vida como era. Olha para você antes do Senhor tocar a sua vida, a sua família. Olha para como você estava. E olha para você hoje. Olha as coisas que o Senhor moveu para fazer você experimentar a bondade dEle. Olha os lugares que Ele precisou levar você para que você experimentasse a bondade dEle. Tudo que aconteceu com você foi na expectativa e no esforço do Pai se revelar para você e dizer para você que Ele é um Deus poderoso. Então você hoje pode experimentar a bondade dEle. Então cante, 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 cante a Ele. Levante a sua voz, igreja. Absurdo! Ele é incrível! Nosso Deus é incrível, inigualável, soberano Ele é! Levante a sua voz e diga a Ele. Mais uma vez, lembrando da onde Ele tirou você, levante a sua voz. Olha da onde Ele tirou você. Para sempre, amém. Fala, meus irmãos, aqui é o pastor Felipe. Eu estou passando aqui para agradecer você por ter ficado até agora nesse culto com a gente, esse culto online. A gente se esforçou para entregar aí na sua casa o melhor culto possível para que você conseguisse participar junto com a gente. Agora deixa eu fazer um convite para você. Se você quiser participar dessa obra, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, assim como você foi alcançado hoje aí, contribua com essa obra, abrindo no aplicativo do seu banco o Pix e colocando o QR Code que está aqui embaixo da sua tela. Faz uma contribuição para a gente poder impulsionar esse vídeo para chegar em mais casas e mais famílias que talvez precisem participar de um momento como esse. Não esquece também
de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar ele, deixar um comentário aí e vamos nos edificar uns aos outros, fazendo com que a palavra do Senhor, que abençoa tanto as nossas vidas, alcance mais e mais pessoas. Quero dizer para vocês que vocês agora também fazem parte da família. Se quiser ser apresentado como novo membro do Caminho Online, deixe um comentário aí embaixo, nós vamos procurar você e nós vamos fazer um dia, possivelmente, uma apresentação online. Você entra daí através de um aplicativo de teleconferência, um Zoom da vida, e a gente consegue ter um pouco mais de comunhão. Deus abençoe você, fique com a gente e até semana que vem.